lugar que pisare la planta de vuestro pé, desde el deserto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Amén. Porque Moisés no, que era el patriarca que llevaba el pueblo de Israel a muerte. Entonces, el Señor ya había hablado a Moisés que había escogido Josué. Pero assim como estamos aqui hoje, está começando isso, já há um pouco tempo que havia começado, assim estava Josué quando começou também. Ele mirava o povo de Deus, uma responsabilidade muito grande, porque fazer a obra de Deus não é algo sencillo. É sencillo em uma parte, porque é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, não somos nós outros, mas também é uma responsabilidade muito grande delante do Senhor. Porque cada vida que o Senhor põe, cuidemos a estas vidas. Então, Josué temia isto, não? Porque ele mirava para ele mesmo e dizia: quem sou eu cerca de Moisés? Porque Moisés foi um grande homem de Deus. Mas assim como ele, Moisés também um dia não era servo do Senhor. Então, aí ele temia isto, não? A fazer a obra de Deus, a conduzir este povo. Então, muitas das vezes, o Senhor nos põe uma obra que é pequena delante de nossos olhos, pero que para Deus é muito grande, porque uma alma para Deus é muito valiosa. Jesus, quando vino, morreu por todos nós outros, então tem seu valor. Então, Deus não mira esta obra hoje pequena, não, Ele mira grande, porque Ele mira mais allá, e porque Ele sabe que Ele está em controle de tudo. Então, Josué aí, ele tinha um pouco de temor, não, porque ele dizia: logo eu, não, quem sou eu? Eu aprendi com Moisés, mas não era Moisés. E muitas das vezes o Senhor nos põe para fazer uma obra para Ele, e miramos para nós outros mesmos e dizemos: quem sou eu? Como que vou fazer, não? Então, a palavra, quando Deus habla a Josué, porque ele estava triste, e ele não se veia capaz, e o Senhor habla com ele e diz: eu vou delante de ti. E hoje o Senhor está falando para vós outros. Ele vai delante de nós outros. Antes de que nós outros chegáramos aqui hoje, o Senhor já estava delante, Ele já estava aqui. Amém. Então, o Senhor falou a ele que muitas das vezes, não, em nossa vida queremos ser fortes demasiado, muito fortes, não? Em alguns aspectos está bem ser forte, mas quando se trata do reino de Deus, nossa força não serve, não vale de nada. Somos muito fracos, porque estamos falando de um mundo espiritual, estamos falando coisas que nós outros não temos o poder para fazer. Então, o Senhor que dizia a ele: esforça-te e ser valiente. O Senhor não pediu a ele: eu quero que seas forte, não, porque o Senhor sabe que nossa força é pequena. Então, ele diz: esforça-te, ser valente, que eu vou delante de ti. E quando o Senhor se põe delante de nós outros, quem pode ir contra nós outros? Então, a palavra de Deus diz que Ele mandou a Josué que fuera, que ele ia adelante, e Josué não perdeu nenhuma batalha. Por mais que ele, a princípio, tinha este temor, não, muitas das vezes temos a preocupação: Senhor, uma vida vindo, se foi, mas nós outros hemos hecho nossa parte. Esta vida que ela melhor vem hoje e amanhã não, em outra parte o Senhor também la vai cuidar, lo vai a levar a um sítio onde Ele vai ter outra oportunidade. O único que o Senhor nos pede é que não miremos a obra do Senhor como se não fôramos capazes, porque temos que primeiro confiar em Deus, que Ele vai estar com nós outros, buscar o Senhor. Então, a obra do Senhor, e eu me comparo esta situação com, por exemplo, Davi, não? Davi era forte, porque ele cuidava das ovelhas de seu padre. Então, ele usava a força física, ele usava a inteligência, ele sabia como lutar com os animais para defender as ovelhas de seu padre. Mas esta força, quando fazemos a obra do Senhor, a física não vale. Porque a palavra do Senhor nos diz: quando estamos fazendo a obra de Deus, não é por força, não é obrigado, não, é com amor. Porque se uma alma vem, ela vem por amor, não por força e nem
obrigá-lo. Então, Davi, quando ele estava aí que lutava com os animais, usava esta força. Mas quando Deus o chamou e o ungiu, Davi já conhecia de Deus, ele já sabia quem era Deus. Então, Davi, quando vai lutar com Golias, aí já cambia a história um pouco. Porque ele, quando foi lutar com Golias, ele sabia quem era Golias. Ele sabia a força que ele tinha. Ele sabia, eu não posso contra este. Mas o Deus de Israel sim pode. Ele pôs sua confiança em ele, Senhor. Então, muitas das vezes, nós outros estamos passando por dificuldades, por provas grandes, e miramos e dizemos, eu não posso, eu não sou capaz, não tenho forças. Mas, em este momento, o desespero nos põe este medo. Mas, aqui há uma parte da história de Davi muito interessante, porque ele, quando se põe delante de Goliat, Goliat lhe habla, não? E ele o que diz a Goliat é, tu vienes a mim com espadas, com todo o armamento que tienes, mas eu vou contra ti com o Deus de Israel. Então, muitas das vezes nós temos que ir e enfrentar os problemas, as lutas que vêm para nós, mas com Deus. Porque é a única maneira de conseguir a vitória é indo com Deus, lutando com Ele. Então, qual a maneira de que Deus esteja com nós outros? Porque aqui, às vezes, muitas das vezes, não, o Senhor nos quer ajudar, Ele está com o que pensamos nós outros. Muitas das vezes, eu he escutado que o diabo é muito forte, que sabemos que é forte, porque era um anjo que foi criado por Deus, então tem muita força. Mas nós outros somos mais fortes que ele. O dia que o ser humano aprenda que ele com Deus é mais forte que qualquer outra coisa, mas com Deus, solo não. E muitas das vezes derramos a Deus a um lado e queremos lutar nós outros. E as lutas que não são para nós outros. Porque lutas espirituais não são para nós outros. Nunca vamos lograr se Deus não está com nós outros. Então, eu aprendi que um crente, para estar forte, para lograr as vitórias, ele tem que primeiro revestir da armadura de Deus, que são armaduras que não são terrenais, que são espirituais. E como se consegue? Através da oração, através do ayuno. É só assim que vamos vencer este tipo de batalhas. Eu não posso mirar a meu irmão e ter um problema com ele e querer pelear com ele fisicamente, porque nem eu nem ele, a lo mejor me ganha porque é mais forte, mas ao final perdemos todos. Pero quando é este tipo de situação, logramos quando oramos, buscamos em Ele Senhor, pedimos sabedoria ao Senhor, porque quando tu oras, se tu apresenta um problema ao Senhor, Ele trabalha em tu vida e trabalha em a outra parte também. Está trabalhando em as duas partes. Então, chega um dado momento que o Senhor põe tudo em seu sítio. Pero nós outros, como crentes, que fazemos? Buscamos em Ele Senhor. Então, há muitas pessoas hoje em dia que querem fazer por si solas, por Ele mesmo. E o Senhor, nesta noite, diz, esta obra está na mão de vós outros. Os outros aqui são parte desta obra. Porque a obra do Senhor é o quê? É o corpo de Cristo. Então, cada um faz parte deste corpo. Por mais que pensamos assim, estes ninhos que são muito pequenos mas o Senhor já está trabalhando na vida deles. Eles estão aqui, muitas das vezes miramos, parece que estão em outro mundo, mas estão escutando. Algo, quando sair de aqui, eles vão levar. Os ninhos têm a capacidade de compreensão maior que nós outros. Porque eles têm a mente mais jovem, então eles absorvem muito mais que nós outros. Então, aqui, reunidos, falando de Deus com o Senhor aqui, sempre o Senhor vai falar com cada um. Vamos sair transformados, mas para isso temos que abrir nosso coração. Porque não serve de nada de eu ir à presença do Senhor e não reconhecer primeiro que eu sou falho, que eu necessito do Senhor. Então, o poder do ser humano, dele que serve ao Senhor, não está em uma força física, está quando ele se arrodilha, quando ele se humilha ao Senhor e reconhece que ele necessita do Senhor. Aí é quando ele está em lo mais alto. Então, muita gente diz, pero eu porque tenho que me humilhar delante de Deus e é meu Padre. Deus é nosso Padre, pero ante todo Ele é Deus.
E lo mínimo que o Senhor merece é que nós outros reconheçamos que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele pode todas as coisas. Nós outros não podemos todas as coisas. Se vamos por aí pensando que podemos todos, irmã, nos vamos a frustrar, porque al final não podemos tudo. Então, temos que entender que eu, para conseguir que minha vida seja bendecida, para entender vitória em minha vida, primeiro tem que estar Deus. Eu tenho que reconhecer que Deus é o centro de minha vida. Então, quando nós outros aprendamos isso, que o Senhor comanda nossas vidas e não nós outros mesmos, porque muitas das vezes não queremos ajudar a Deus. Este é um mal muito grande, porque às vezes Deus te diz: quédate quieto, callado, não hagas nada, que eu vou fazer. Mas nós outros está tardando, então vou ajudar a Deus. E aí é quando Deus se aparta. Se queres fazer tu, hazlo tu. Não logramos, empeoramos muitas das vezes as coisas e depois volvemos aonde? Ao Senhor. E então o Senhor vem outra vez. Mas se nós outros, quando o Senhor vem e nos diz: está quieto, vai chegar um momento, porque nós outros somos assim, somos seres humanos e queremos para hoje. Então, nem sequer eu creio que Davi tampouco pensava que ele ia ser um rei. Mas aí está algo muito bonito, por quê? Porque estamos aqui e muitas das vezes, muitas pessoas vão mirar para nós outros e vão dizer assim: pero estes não têm nada, não, sabe? Porque não teremos um status, porque não teremos uma credencial muito elevada, pero o Senhor mira o coração. O Senhor mira para nós outros de uma maneira que nadie mais vai mirar. Nadie te vai mirar como o Senhor. E o Senhor, Ele nos capacita. Não nascemos sabendo, o Senhor que nos capacita. Nascemos muitas das vezes com dons, pero capacitar é o Senhor que capacita cada um. Então, Deus, quando mirou a Davi, ele estava em el campo, cuidando das ovelhas, lutando contra urso, contra leões, contra lobos. Pero o Senhor mirou a Davi e disse: se este homem cuida assim das ovelhas, que são animais, imagina-te como não cuidará mis filhos, mis ovelhas. E foi assim, porque todos nós outros falhou com o Senhor, sim, pecou, pero o coração de Davi era de Deus, porque ele reconheceu que falhou da mesma maneira, porque Deus já sabia que Davi ia pecar, ele já conhecia, ele conhece todo, pero aún assim ele conhecia o coração de Davi. Ele viu que Davi, sim, se arrependeu de aquilo. E muitas das vezes as bendições do Senhor não vêm também em nossas vidas. Por quê? Porque nós outros não reconhecemos nossos falhos delante do Senhor. E nos custa muitíssimo reconhecer quando falhamos. Por quê? Porque muitas das vezes não queremos reconhecer, muitas das vezes não escutamos quando uma pessoa vem e nos diz: mira, isto não está bem, lo tomamos mal, sabe? Então, não. Temos que aprender a reconhecer quando estamos mal delante do Senhor. Porque as bendições do Senhor em nossa vida não chegam se nós outros não nos humilhamos delante dele, não nos ponemos em el caminho do Senhor. Muitas vidas se perdem por isso. Não porque são fracos, porque é difícil servir ao Senhor de uma certa maneira, sim, porque temos que abrir mão de muitas coisas que estão aí no mundo, porque não agrada a Deus. E nós outros, como crentes, sabemos o que é correto e o que não é. Mas muitas vezes fazemos o que não é correto, porque não tem que fazer. Tu eres coerente e sabe que estás fazendo mal, então é pior aún. Porque aquele que faz e não conhece a palavra de Deus, não é que não pecou, pecou igual, pero ele não era consciente porque não conhecia. Pero nós outros conhecemos. Então, hoje o Senhor nos diz o quê? Ele entregou isto a vosotros. É uma obra que para muitos, a lo mejor, muitos vão mirar e dizer: bueno, está empezando, é muito pequeno, mas eu quero dizer a vosotros que o Senhor é entregado. Ele dijo: donde poner vossos pés, aí será de vosotros. Então, se vosotros vivis aqui, e o Senhor é entregado em vossas mãos, Ele não pede que seais forte, porque não vamos ser fortes todo o tempo. Vai vir lutas, vai vir dias difíceis, pero vosotros, conhecedores da palavra de Deus, sabeis onde buscar esta força. O Senhor, a palavra do Senhor diz: Ele é nossa fortaleza, Ele é nossa força. Porque
O Senhor sabe todas as coisas, Ele sabe por que ha posto cada um aqui, Ele sabe por que desta obra, Ele sabe as vidas que vocês vão alcançar, as bendições que vão venir. Então, às vezes, não, eu quando começou nossa igreja, eu estava aí, eu comecei quando começou também. Então, eram poucas pessoas, não era multitud, até hoje não, pero nós outros começamos com amor a almas. Não começamos para ter uma igreja muito grande, não, por status, não. Nós outros teníamos amor por a obra de Deus. Não é a estrutura da igreja, a obra do Senhor são nós outros, são nossas vidas. Então, o Senhor, Ele não busca pessoas que já sabem demasiado, não. Entendidos, não. Ele busca pessoas que querem aprender de sua palavra e que têm amor por outras almas. Porque Jesus, o único que pediu a nós outros, Ele foi o quê? Amar uns aos outros. Como eu me amo, eu tenho que te amar. Eu não sou obrigada a conviver contigo, estar sempre, não. Pero eu tenho que ter o mesmo amor que tenho por mim mesma. Porque se eu não sou capaz de amar um irmão meu, que é filho de Deus, que Ele ama também, então, que amor existe, não? Então, eu meditando em esta palavra que o Senhor me ha dado, e eu mais ou menos fui aí quando começamos, né? Porque o Senhor, a mesma palavra praticamente nos deu a nós outros, onde pisáramos, o Senhor estaria ali com nós outros. E hoje eu miro aqui esta obra, que é mais ou menos quase a mesma coisa, e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém. Estou segura porque Ele hizo aí em Orense com nós outros, Ele foi capacitando cada um. Eu não tinha nem ideia, eu não conhecia, eu levo 25 anos de crente, que me converti ao Senhor, pero na igreja eu levo 12 anos, desde que começou a igreja, e eu nunca deixei de amar aquela obra, nunca. Houve dias em que eu afastei um momento, porque são debilidades, nós todos que somos seres humanos, pero o Senhor sempre nós estejamos vivos, o Senhor não há acabado com nós. E sempre vamos poder aportar algo para outras vidas. Tudo que vosotros passais em vossas vidas, seja bendição, seja luta, mais adelante vai servir como testemunho para outras vidas. Eu passei coisas em minha vida que eu não entendia, eu dizia, Senhor, pero eu não sou mala pessoa, eu não hago mal, pero eu aprendi que se eu passei por isso, é porque mais adelante eu vou encontrar uma pessoa que ha passado por o mesmo e vou poder dizer a ela, eu venci com o Senhor. Amém. O Senhor me ha ajudado. Amém. Então, todo que vosotros estáis vivendo, esta obra, mais adelante, o Senhor vai mostrar para vosotros o porquê da obra e o que Ele vai fazer. Pero eu digo a vosotros que temos que ser fortes, não, porque o Senhor diz para nós outros ser fortes em Ele, para esforçarmos, porque não é fácil. Não é de um dia para o outro, a obra vai crescendo pouco a pouco, é melhor assim que cresça pouco a pouco, porque assim vamos aprendendo cada dia um pouco mais, com o Senhor principalmente, e cada dia vamos buscando mais do Senhor, esvaziando de nós outros mesmos para que Ele venha llenar nós outros. E eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. A lo mejor vosotros aún não sabeis que é que o Senhor quer de vosotros em la obra do Senhor. Pero aqui, te quero aqui, te vou poder fazer isto. Nós outros mesmos vamos sentindo o que Deus quer de nós outros. E é muito maravilhoso, sabe, aprender com o Senhor. Porque quando tu vem vazio de si mesmo e diz assim, Senhor, llena-me, ensina-me. E eu creio também que muitas bendições Deus vai operar através de vossas vidas. É que é um povo que é mais pequeno que Orense, pero há vidas. Há vidas. Na semana passada, quando estivemos aqui também, que a irmã comentou que o livro da irmã, ela estava aí, e muitos poderiam dizer assim, pero eres crente, estava em uma casa, e como passa isto, não? Eu estou segura que não é culpa da irmã, porque a irmã é crente. Temos que dar nosso testemunho como crente. Pero o diabo não deixa de trabalhar.
Muitas vezes barramos lá a guarda creyendo que porque estamos com o Senhor, não, está tudo... Não, o inimigo não para. Ele quer te tragar. E ele vai tragar onde há lugares, sítios que ele pode ir e tragar uma vida, ele vai fazer. Em Orense também, eu me acordo que a irmã Lívia tinha aí um sítio, não, que ela tinha uma tenda e ela falava com uma mulher constantemente. Quase todos os dias falava com esta mulher. E de pronto a mulher se quitou a vida. E ella se quedou, pero eu falava com ela, eu falava de Deus, lhe falava. Então, nós outros crentes quedamos impactados, porque muitas das vezes estamos falando de Deus para esta pessoa e aparentemente a pessoa parece que sim, que está recebendo, que está bem, mas por detrás está o maligno aí aturdiando a pessoa e muitas das vezes a pessoa não habla, porque normalmente quem se quita a vida não habla desses problemas, não. Aparentemente está indo tudo bem e não é assim. Então, eu digo aos irmãos, vai passar muitas coisas, mas não desanimeis. Independente de como vão as coisas, confie em el Senhor, se apegue ao Senhor. Necessitamos muito orar, buscar do Senhor, ler a palavra de Deus, que é onde vamos encontrar refúgio, onde vamos encontrar o alimento que o crente necessita estar aqui. Muitas das vezes, alimentar-nos faz bem para o corpo, mas a palavra de Deus faz bem para nosso espírito, para nossa alma. Então, todos os crentes temos que buscar em Deus, adorar ao Senhor, porque para isso estamos, para adorar a Deus, para fazer a obra do Senhor. E nem todos querem fazer, mas os que querem o Senhor, bendize, o Senhor está com eles, não deixa de fortalecer os outros. Vamos cair, porque somos seres humanos, vamos falhar, mas buscamos sempre em el Senhor que Ele nos volte a levantar outra vez. E quantas vezes nós outros caímos, mas o Senhor nos levanta, porque quando caímos, reconhecemos que necessitamos de Deus. Então, muitas das vezes o Senhor permite que nós outros caiamos um pouco, para recordar que necessitamos dele, que não somos super-homens e super-mulheres, não. Então, eu deixo esta palavra para os irmãos e dizer aos irmãos, o Senhor está com vosotros, podemos sentir a presença do Senhor aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele tem esse poder, não, por mais que sejamos poucos, como disse ao princípio, para o Senhor somos muitos. Somos muitos que poderíamos estar aí no mundo, fazendo as coisas que agradam o inimigo, e estamos aqui adorando ao Senhor, ouvindo sua palavra e reconhecendo que necessitamos dele. Eu agradeço pela oportunidade de dizer aos irmãos que eu e minha esposa venimos com gosto estar aqui apoiando a obra, porque para isso estamos, para fazer a obra do Senhor. E que Deus os bendiga grandemente. Amém.